Olá, eu sou Thaís Rocha e está começando mais um episódio do Colin Quem Entende, o podcast onde eu converso com especialistas convidados e a gente compartilha reflexões, ferramentas e experiências para tornar a jornada universitária mais leve, consciente e cheia de sentido. Porque entender é o primeiro passo para transformar. Preparado para enxergar o lado invisível da vida acadêmica? Então cola com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária novamente. Então, estamos aqui com a Helena Giolito para conversar um pouquinho mais sobre temas sensíveis durante a graduação. E agora, especificamente, a gente vai trazer um pouco da campanha Setembro Amarelo. Então, Helena, pensando que durante a própria graduação existe uma forte pressão com relação ao que vai ser o futuro, né? E eu estava até fazendo uma reflexão outro dia sobre isso. E é interessante porque eu tenho um filho, né, novo, e quando é uma criança na escola, a gente se preocupa com bullying, que é uma pressão externa sobre o indivíduo, meio que levando ele a pensar que talvez ele não seja adequado. E quando a gente chega na vida acadêmica e profissional, o que me veio à mente, né, e depois você pode comentar alguma coisa sobre isso, é que muitas vezes essa pressão vem muito de dentro, né? Então o próprio indivíduo tem também uma questão de autocobrança, né, uma questão de dificuldade ali, às vezes, de lidar com todas as demandas que existem. E o início de carreira também é bastante desafiador, né? A gente tem toda aquela adaptação a uma nova realidade, a frustração de, às vezes, não receber logo de cara um salário compatível com o que se esperava, né? A gente até conversou sobre isso em outros momentos também. Então, o que a gente pode observar, né, de sinais em pessoas que estão passando por um período mais turbulento, ali, mais difícil, nessa adaptação, tanto do período acadêmico quanto da vida inicial ali de trabalho, que pode contribuir para que essa pessoa possa encontrar ajuda a tempo, né, disso não se tornar algo mais crítico, que até represente um risco para a sua vida. Thaís, primeiro, mais uma vez, queria agradecer e dizer que é um prazer estar aqui colaborando com o canal, né? E principalmente falando de um assunto tão importante como é o Setembro Amarelo, como é a prevenção ao suicídio, né? Há 10 anos atrás a gente não falava sobre isso. Tanto é que a questão da campanha do próprio Setembro Amarelo, ela chegou no Brasil em 2015, né? Trazida aí pela Associação Brasileira de Psiquiatria e também muito pelo Centro de Valorização da Vida, que eu acho que a gente deve falar hoje um pouquinho dele aqui, que é um trabalho muito bacana do CVV, que hoje é conhecido já, inclusive, internacionalmente. Então, assim, eu acho que falar sobre isso, e não é só no mês de setembro, mas o mês de setembro é um mês bastante emblemático para isso, é quebrar tabu. Falar de suicídio, falar de saúde mental, como nós já falamos em outros episódios anteriores, é um processo que precisa ser quebrado. Como é que a gente pode quebrar esse tabu? Falando sobre ele, né? Eu acho que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente traz essas questões, mais a coisa fica natural e as pessoas se sentem à vontade de poder trazer o seu sentimento, colocar a sua emoção para fora. Falar de emoção não é fácil, né? A gente vê muito na poesia, nas músicas, o poeta muitas vezes descrevendo, fala da emoção, mas falar diretamente é complicado. Então a gente precisa aprender a ler sinais. Então, pegando um pouco esse teu gancho nesse público universitário, que, como eu já falei em outros momentos, que é um grande virada de chave, né? A universidade ela traz isso, aquela coisa que a gente fala da expectativa e da frustração, né? De você querer muito, de você adultecer independente da idade, mas você agora é um graduando. E na hora que você é um graduando, você escolheu uma profissão, você também tem a cobrança externa e o pior é a cobrança interna. É um pouco do bullying também, como você trouxe aí o exemplo do seu filho, que é um pré-adolescente, né? E o bullying, inclusive, ele existe também na universidade e ele existe na nossa vida adulta, na nossa vida da terceira idade, porque o bullying também não deixa de ser. Quando a gente sofre bullying e permite o bullying, a gente também
tem uma necessidade de autoaceitação. Então, o bullying ele é muito feito, ele é muito impactante por causa dos grupinhos. E nessa idade da universidade, na idade que seu filho também está, que é um pré-adolescente, hoje a escola também discute isso abertamente com as crianças, com programas de educação socioemocional e com os próprios pais, de não naturalizar o bullying, mas tentar fazer ações que possam promover para que as crianças aprendam, e os adolescentes e os adultos também, a conviver com a diferença. Então, eu acho que os sinais são claros. Eu acho que o Setembro Amarelo trouxe uma coisa, que é esse tabu do suicídio, de dizer assim, quem diz que se mata, não se mata, né? É, cão que ladra não morde, né? Um ditado para lá de popular, e falando aqui no canal de papo de veterinária, né? Você mais do que ninguém sabe que independente disso morde, né? Não é, isso é uma coisa que a gente acaba naturalizando. Então, pegando coisas práticas, a ansiedade existe, a cobrança existe. E principalmente no início da faculdade e ao término dela. Eu já falei aqui em outros episódios que quantas e quantas vezes os graduandos, até mesmo às vezes os mestrandos e os doutorandos, retardam a sua formatura, a sua entrega de dissertação e de tese, porque tem medo do que vai acontecer depois, né? Eu vou me formar, e agora? Né? A expectativa do mercado de trabalho é grande, a cobrança é grande, todo mundo quer começar diretor. Hoje eu estava dentro de um episódio lá no meu cotidiano aqui, fazendo ginástica, inclusive, e estava ouvindo assuntos e falando sobre isso. Da preocupação que as pessoas têm de entrar no mercado de trabalho e de logo em função de ganhar muito. E a gente sabe, como eu já falei anteriormente, que carreira é uma coisa que se constrói. Então, como é que a gente pode ajudar essa pessoa, né, que começa a dar sinais? Então, são sinais assim básicos. Vamos pensar assim, coletivamente, numa turma, né? Universidade, uma turma universitária, um grupo de trabalho. Isso serve não só para os alunos, como também serve para os funcionários e os professores, a sua equipe de trabalho do dia a dia. Quando você começa a perceber que aquela pessoa está mais quieta, mais isolada, um certo desleixo, até muitas vezes, com a sua aparência. Tem uma prática de reclamar muito. Isso não é para mim. Não, eu não quero. Eu quero fazer o meu trabalho individual, porque em grupo eu não dou certo. É um sono excessivo, né? Um relaxamento, inclusive, com a sua, às vezes, higiene pessoal. E que às vezes a gente, dentro de uma universidade, principalmente o docente, diz assim: nossa, aquele aluno ali, nossa, né? Ele deve estar, não tomou banho, ou alguma coisa está acontecendo, mas não, olha, tem aquele olhar sensível. Então, eu acho que os sinais, ele vem quando a pessoa começa a se isolar, quando ela vem muito sonolenta, é super potencializado com o consumo de álcool, e o universitário bebe muito, né? Bebe muito, e junto com a bebida, a bebida alcoólica, vem também os energéticos, vem o café, vem aí uma série de estimulantes, lícitos e ilícitos, que são utilizados não só pelo jovem, mas como a sociedade de um modo geral. Então, um grande sinal que a gente começa, que a gente pode olhar, é observar essas pessoas que vão, ao longo do tempo, mudando o seu comportamento. Uma coisa é timidez. A gente tem muito, tomar um cuidado muito grande de saber distinguir o que é você ser tímido, né? Não ser uma pessoa extremamente relacional, do que é você ser muito para baixo. Você está sempre com aquele pensamento do isolamento, da tristeza. Assim,
um comportamento destrutivo. Então, o que que eu acho assim que a gente pode pensar, né, nessa questão? A falta de interesse. Você percebe que a pessoa tem falta de interesse em qualquer atividade. Se você promove uma atividade de campo, ela está desinteressada. Se você promove uma atividade em grupo, ela não faz. Se você promove qualquer uma coisa lúdica, ela também se retrai. Ela tem uma sonolência muito grande. Então, isso já é um sintoma de que alguma coisa não está bem. O que que a gente pode fazer? A gente pode é, vigiar essa pessoa o tempo inteiro? Não, mas a gente pode acolher. Acolhimento é uma coisa muito importante. Como é que a gente pode acolher? Observando, tentando integrar essa pessoa, respeitando esse momento, tá sempre atento a esses sinais. E você pode também, a partir daí, trazer debates para dentro da universidade, isso é uma coisa muito importante, para desmistificar que aquele momento que você está passando é um momento de fraqueza, né? Que tristeza não é fraqueza. Não estar bem não significa dizer que você não vai ser uma pessoa bem-sucedida. Então, eu acho que hoje existe grupos de ajuda entre os próprios colegas, aí vão a própria questão do acolhimento do colega, como a própria questão do professor. Porque, como eu já falei aqui no passado, o professor acaba sendo um grande espelho para esse aluno, né? Ele é uma referência. Então, quando o professor também observa, e muitas vezes não é para chamar para fazer uma conversa, não, porque normalmente essas pessoas, quando estão nesse estágio, eles não gostam muito de conversar, né? Então, é assim, é você observar e buscar muitas vezes como chegar a essa pessoa, valorizar alguma coisa que ela traz, né? E isso também um outro tabu que é muito importante a gente quebrar, é só pelo lado da tristeza. Muitas vezes aquele aluno muito eufórico, aquela pessoa muito dinâmica, ela também está vivendo ali um personagem e muitas vezes ela também ali está passando por um momento muito difícil. Existem estudos no grupo de estudos de suicídio, eu acho que vale a pena depois todo mundo se aprofundar um pouco mais, que também estava se criando um tabu que geralmente quem se mata no momento que está bem. Estatisticamente, isso não é comprovado, mas é importante também estar atento às mudanças de comportamento. Eu acho que a mudança de comportamento, ela é uma virada de chave. Como pode prevenir isso? É criar grupos de discussão, abrir espaços dentro da própria faculdade para ter debates. Hoje, as grandes faculdades acabam tendo um espaço para escuta ativa, né? Um espaço para um aconselhamento, que seja por meio de um diretório acadêmico, por meio de um professor conselheiro. Isso existe bastante, né? Para que você possa realmente quebrar esse tabu e poder ajudar esse aluno. Então, eu acho que uma das coisas muito importantes também é estar atento às palavras, aos sinais que a gente ri, né? É aquele comportamento. Quando você também vê alguém com uso muito abusivo de álcool, de drogas, de cigarro, de repente aquela pessoa está sempre cheirando muito cigarro, está sempre tendo comportamentos repetitivos, é uma maneira de dar um sinal e você poder ajudar. E o ajudar é discutindo. O ajudar é abrir espaços de conversa para que isso possa acontecer. Para que essa pessoa possa chegar sem julgamento. Porque a pior coisa da escuta ativa, e acho que isso o Centro de Valorização da Vida faz muito bem, escutar sem julgar e simplesmente acolher. E a escutativa, ela vem nesse sentido, ela acolhe e ela vai dando as interferências na hora que você consegue ter uma abertura para isso, senão também a pessoa se retrai. Então, eu acho que essa questão é uma questão que pode ajudar bastante as pessoas que encontram nessa situação de risco. E eu acho que o Setembro Amarelo vem para lembrar a todo mundo que é preciso discutir sobre esse assunto.
Sim, a gente ainda tem esse tabu muito forte, né? Eu acho que existe muito essa cobrança social e essa comparação totalmente deletéria para a saúde mental de qualquer um, que é aquele discurso de ai, tá chateado porque tá desocupado, tá triste porque não tem um tanque de roupa para lavar, ah, que Nossa. tá, né, ocioso porque é vagabundo e não quer fazer nada. Então, assim. Existem nuances aí que são muito difíceis de separar. Então, até como docente, é importante a gente ter esse olhar sensível, né, e evitar o julgamento, porque às vezes aquele aluno que não tem um desempenho muito bom, que às vezes se mostra desinteressado, chega na aula e fica dormindo, né, fica distraído mexendo no celular, às vezes de fato ele está passando por um momento complicado. Então, assim, eu acho que a descentralização do professor nesse momento, né, de não se sentir o elemento mais importante daquela sala e achar que necessariamente ele ter ou não a atenção do aluno é sobre ele, precisa estar presente. Então, acho que nesse sentido, as rodas de conversa são importantes, as orientações para os docentes também se instrumentalizarem, né, e terem maneiras ali, terem ferramentas de identificar e eventualmente ajudar. Esses alunos acaba sendo uma questão essencial, porque a gente não tem uma formação para isso, né? A gente, né, na maioria, grande maioria dos cursos, a gente não tem uma formação que contribui para a gente dar um suporte psicológico. A gente já conversou sobre essa questão em relação a tutores, né, em momentos de necessidade de eutanásia, morte de animais e tudo. Então acaba sendo um grande combo e o docente entra aí nesse contexto também. Então acho que é muito importante ter essa sensibilização geral. E essa questão de entender que às vezes a dor do outro não é algo que seja palpável para nós, né? Eu, se estivesse na mesma situação, encararia de forma diferente, sim, mas eu sou outro indivíduo, eu sou outra pessoa. Não tem como a empatia nesse aspecto, né? Aquela questão que muitas pessoas trazem de se colocar no lugar do outro, às vezes é uma coisa que não tem de maneira prática, pensando como, porque é outra história de vida, né? São outras referências, é outra vivência, é outra forma de lidar com o que acontece. Então, são tantos fatores aí nesse contexto que a gente precisa realmente ter esse olhar mais acolhedor e deixar um espaço para que as pessoas se sintam à vontade de procurar ajuda quando precisarem. Você trouxe um ponto, Thaís, muito importante para essa questão da saúde mental e pegando aqui a questão mesmo da prevenção mesmo ao suicídio, né? Que todo mundo sempre discute, é um ato de coragem, é um ato de covardia, qual é o ato que... Eu acho que essa questão do ato não é uma questão que precisa ser discutida, a gente precisa discutir que essas coisas acontecem. E existem sinais. Essa coisa de dizer que não tem sinal não é verdade, né? E como também a gente tem que desidealizar, né? Uma coisa que eu sempre procurei participar de vários congressos, de vários debates sobre isso, nos últimos 10 anos, de 2015 para cá, isso é muito falado abertamente, né? Não de uma forma velada, é você também desconstruir de que a gente um dia vai ter uma formação espetacular para isso. Eu costumo dizer que não se trata de formação, se trata de uma nova forma de olhar, né? É você desenvolver o que a gente fala da empatia, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro e desenvolver um olhar sensível. Então, o professor, muitas vezes, ele está ali com aquela missão do conteúdo e ele também está mal. E o aluno também percebe quando o professor está mal. E o professor não deve fingir que estar bem não estando bem. Muitas vezes também é importante que o professor também mostre que ele não está bem, porque ele também vai ser acolhido pelo aluno. Parece que não, mas ele vai ser muito acolhido pelo aluno quando ele mostra também que ele não está bem. Agora, é importante o olhar sensível. E como é que a gente desenvolve um olhar sensível? Vai ter um curso para isso? Não. Nós vamos ser PhD em olhar sensível? Não. Nós vamos dar uma virada de chave, a partir de amanhã eu vou ter um olhar sensível? Não. É praticando. Então, às vezes, o professor vê lá um aluno que está sonolento, né? Ele está sempre dormindo, ele está desleixado. Às vezes, só o segurar uma mão, botar a mão e dizer, tudo bem? Você está bem?
Olha, eu tô aqui, se você precisar, passa na minha sala, vamos conversar. Eu acho que isso é uma coisa, sem expor e sem banalizar, você trouxe um ponto importante, que é banalizar a dor do outro. Que eu acho que hoje a gente vive com essa imperativo da felicidade, que é uma coisa que eu tenho uma aversão muito grande. Todo mundo tem que ser feliz o tempo inteiro, todo mundo tem que ter sucesso. E eu já falei aqui, repito e vou repetir a minha vida inteira. O conceito de felicidade e sucesso é de cada um. O que é felicidade para mim não é para você. O que é sucesso para mim não é para você, porque somos pessoas diferentes. Então é importante também a gente não banalizar a dor do outro. Uma coisa que a gente está vendo, principalmente pós-pandemia, e agora com a inteligência artificial aí direto, tem pessoas que conversam com o IA, né? É legal, né? Mas é um algoritmo. Você está falando com uma máquina, né? Você não está falando com um indivíduo. Nada substitui o indivíduo, né? Então é muito importante que você desenvolva e pratique isso e não banalize a dor do outro. A gente vive um momento que todo mundo tem uma história pior do que a sua para contar. Quando você vai começar a falar a sua história, alguém vem com uma história pior, né? Então, assim, eu costumo dizer, inclusive, que é roubo de protagonismo, né? O roubo de protagonismo é exatamente isso. E você banalizar. Ah, não acredito. Você tá triste por causa disso? Pelo amor de Deus. Ah, isso para mim não é problema, né? Não é problema para aquela pessoa. Respeita a dor do outro. Toda dor só quem sabe é quem está sentindo. Então, é importante desenvolver o olhar sensível. Acho que esse é a melhor maneira de se prevenir contra a questão do suicídio e, obviamente, melhorar a sua saúde mental, né? Eu acho que no final das contas é isso, né? A pessoa entender que ela não está sozinha, que existem formas de tentar passar por esse período desafiador, contando com o suporte de outras pessoas que se importam, que querem estar presentes e que buscam, às vezes, uma abertura para isso, né? E tem até um slogan, que é um slogan muito do Centro de Valorização da Vida, e ele aí coloca gratuitamente, né? Ele fala pelo aquele 188, que tem o WhatsApp, que tem o canal, que tem. Começou lá com telefone, com coisa de escada, e hoje ele está aí muito grande. É um slogan que é muito importante. Falar é a melhor solução, né? Quando a gente tem alguma dor, falar sobre ela é a melhor maneira de você enfrentar essa dor. Então, a gente tem que abrir dentro das universidades e dentro do seu espaço de trabalho, do seu espaço familiar também, né? As reuniões de família e aquelas coisas todas que muitas vezes a gente também vê na própria reunião de família, um roubo de protagonismo o tempo inteiro, né? A ansiedade do ser humano de querer estar cada vez um melhor do que o outro, né? É você abrir esse espaço de observação, de escuta, né? De identidade, que isso vai dando, de respeito, isso vai dando a você uma certa. Então, falar é a melhor solução. Se é falando, se é escrevendo, se é buscando, se é se identificando ou não se identificando, você tem que proporcionar ao seu aluno, ao jovem, a todos nós, aos professores, aos funcionários também, né, esse espaço. E não há curso que vai ensinar isso para gente. Acho que isso vai ser um trabalho contínuo, né, um hábito que nós vamos criar nesse novo mundo aí, né, totalmente digital. Esse foi o Colin Quem Entende. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com seus colegas e ajude a espalhar essa rede de apoio acadêmico. Acompanhe os próximos episódios e lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Até a próxima!